Olá Matilde, bem-vindo ao episódio número 5 do Beyond Humane podcast. É um prazer ter-te aqui a falar sobre alguns temas que eu acho que são extremamente interessantes e nada complexos, como amor, amizade e morte. Temas muito simples e leves. E eu queria começar com a grande questão sempre deste podcast, que é como é que podemos salvar o mundo. Obrigada, João, por me teres convidado para o teu podcast e para o início do teu podcast. Estou muito honrada, obviamente somos amigos há muitos anos, portanto estou muito honrada de saber que prezas a nossa amizade, tendo em conta que estamos afastados geograficamente há tantos anos. Ah, mas obrigada também por me teres atirado um osso tão fácil de roer logo na primeira leva. É uma Ah, pergunta fácil, normalmente. sei, easy. Ah, eu diria que salvar o mundo é extremamente difícil, porque o mundo, neste momento, como estamos, está extremamente fragmentado, extremamente polarizado e as coisas não são fáceis praticamente para ninguém. E sente-se no ar que as coisas não estão a ficar mais fáceis. Se alguma coisa estão a ficar mais difíceis. Ah, aquilo, para mim, aquilo que eu tento fazer para salvar o mundo do meu cantinho e na pequena esfera de influência que eu posso de facto ter um impacto é através de bondade, gentileza e amabilidade e benevolência, a ter atenção às pessoas e tratar as pessoas como pessoas, e como pessoas que são, ah, pronto, com carinho e bondade, Exato. basicamente. É isso que eu tento fazer no meu cantinho pequenino daquilo que eu impacto. Hum. Eu acho que é sem dúvida um bom princípio e um bom começo. Se fôssemos todos assim, se calhar o mundo estava um bocadinho mais unido e um bocadinho a caminhar para a salvação. Mas Sim. eu acho que é sempre mais complexo aplicar isto a toda a gente. Sim, e não sou perfeita também. Não, claro, ninguém é. Aliás, esse tema da perfeição é um tema que tem sido debatido aqui várias vezes ao longo deste podcast com outros convidados. O facto de haver esta noção de perfeição, que é, do meu ponto de vista, uma noção falsa, nada é perfeito e nunca se consegue atingir essa perfeição. E por vezes a perfeição é um bocado o nosso próprio inimigo, quando nós tentamos chegar a esse ponto. Uh, Tu começaste de uma forma que eu acho que foi interessante. Disseste que neste momento que o mundo está muito longe de uma salvação e num momento muito complicado. Achas que olhando para trás na história, houve algum período ou algum período que tenha sido muito diferente do período atual? Há alguma coisa que esteja a falhar neste momento que talvez existisse há 1000 anos atrás ou há 500 anos atrás ou vice-versa? Ah, eu acho que é difícil pôr as coisas em termos de milénio Claro, e de 500 anos atrás, até porque nós somos humanos e o nosso tempo na Terra é absolutamente limitado, tendo em conta tudo aquilo que já aconteceu na história da humanidade. Portanto, nós, enquanto humanos, temos sempre uma falta de perspectiva muito grande sobre aquilo que aconteceu há 500 anos atrás ou há 1000 anos atrás. Acho que é completamente impossível estarmos a comparar, mas ah, eu acho que, olhando para a altura de tempo que nós já tivemos aqui, tu e eu, por exemplo, uhum, ah, acho que há alturas da nossa vida que se viveu melhor do que outras e com menos acontecimentos estruturais do ponto de vista do panorâmico geoeconómico que estão a acontecer agora. Por exemplo, ah, eu acho que os últimos, eu quero dizer, os anos entre 2011 e 2020, por exemplo, foram uhum. tipo anos de prosperidade económica, em que as pessoas tiveram relativamente bem, interest rates a zero. Ah, obviamente que não foi fácil para ninguém, e tu e eu acabámos a universidade mais ou menos nesse tempo de espaço. E a nossa geração nunca o teve muito fácil, mas agora, olhando para agora, para o que a geração que se está a graduar agora tem,
de facto, do ponto de vista macroeconómico, as coisas parece que estão a ir para baixo e não para cima. Pelo menos por Exato, enquanto. exato. Há um grande desafio no mundo, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, no fundo, tudo é um pouco cíclico. Se olharmos assim um pouco para trás e na história que está gravada, tudo o que aconteceu acontece de forma cíclica. Podemos olhar para outros momentos, por exemplo, da história da humanidade, onde os direitos LGBT, não tanto os direitos, porque direitos era uma coisa que se calhar não existia tanto, mas o valor dado a pessoas LGBT, por exemplo, já foi mais positivo em outros períodos da história e em culturas específicas. E obviamente retrocedeu mil e uma vezes e infelizmente provavelmente vai continuar a acontecer. Portanto, é tudo um processo muito cíclico e a nível económico também é mais ou menos a mesma coisa, social, económica, todos os pontos de vista. Portanto, é interessante. Gostava de ter perguntado isto simplesmente porque é uma conversa que eu tenho com muitas pessoas e há muita gente que é um pouco saudosista e diz antigamente é que era e era tudo ótimo e genial e agora as coisas não estão nada boas. E eu acho que isso não faz muito sentido. Quer dizer, outra vez é cíclico. Há períodos melhores e piores e tu deste um exemplo de um período melhor recentemente e agora de um período pior, que é algo, do meu ponto de vista, lógico e que faz sentido. Sim, e eu acho que essa conversa do antigamente é que eram os bons tempos é uma falácia gigantesca, porque Exato. nunca há melhor tempo do que o presente para viver e para estar cá. Por muito que as coisas estivessem, por muito que nós pensemos, os nossos pais compraram casas por tudo e meio, por exemplo. ah, não, que havia outras coisas que eles não tinham, por exemplo. Nós, Exatamente. hoje em dia, de um ponto de vista de sociedade e de, pronto, tu referiste direitos ou awareness LGBT, mas há muitas outras coisas na sociedade que nós na altura não tínhamos e que hoje em dia nós damos completamente por garantidas, nem sequer pensamos duas vezes nas coisas. Exato, exatamente. E agora pegando aqui no tema do amor, que é sempre um tema normalmente fácil de falar e abordar e nada pessoal. ah, Isto também é uma conversa que eu tenho várias vezes com algumas pessoas. Eu gosto de conversas filosóficas, lá está. E normalmente sempre um bocadinho com um tom mais negativo ou realista. Eu gosto de dizer que é um tom realista. Ah, eu gostava de falar um bocadinho sobre o facto de como é que o amor te tem mudado ao longo dos anos e como é que as relações amorosas te têm mudado enquanto pessoa ao longo dos anos, porque, obviamente, do meu ponto de vista, todas as relações que eu tive, ou a maior parte das grandes relações, me mudaram enquanto pessoa, fizeram-me crescer, fizeram-me aprender coisas, não só relações amorosas, mas relações de amizade também. Mas, obviamente, é muito pessoal. Para certas pessoas há um impacto maior, para outras há um impacto menor. Também depende do tipo de relação e tudo mais. Mas de que forma é que isto te mudou mesmo enquanto pessoa? Não tens que, obviamente, falar de coisas demasiado específicas, podes falar de forma mais geral, mas como é que te sentes a tua evolução ao longo dos anos, tendo em conta as tuas experiências? Sim, olha, eu revejo-me muito daquilo que tu disseste em relação a relações amorosas e como as relações de amizade também, para mim, na verdade, são relações amorosas, porque não há nada que eu amo mais no mundo que os meus amigos e aquilo que eles me trazem. A satisfação de ter amigas é super elevada, tendo em conta todas as relações amorosas de tipo actual, tipo mesmo pronto, eu sou heterossexual, portanto, de homens que possas ter na vida. Ah, sim, eu acho que a maneira como me mudaram até à data é outra vez pegando na bondade e na gentileza, demonstrando como a vida pode ser tão mais fácil se tu estás disposto a encontrar-te com as pessoas de um ponto de vista de amabilidade e gentileza. Ah, e teres essa concepção de que ninguém está aqui para te apanhar e ninguém está aqui para te fazer mal, nem as pessoas não te odeiam, ninguém está aqui com ciúme. E se estão, tipo, não, o problema não é teu, o problema é delas, portanto é um bocado tipo separar um bocado as coisas. Do ponto de vista de como é que eu tenho pessoalmente evoluído, Uhum. eu diria-te que eu não era, nem nunca fui uma pessoa que disse desculpa muito
coisas, por exemplo. O que não é, obviamente, ótimo, não é nada bom, mas com o tempo e com as pessoas que felizmente foram entrando na minha vida, eu tive a oportunidade de perceber o poder de chegar-me à frente e dizer: Olha, tens razão, e eu peço imensa desculpa por isto ter acontecido ou por ter dito isto, e assim por dizer. Claro. Ah, ou então, de um ponto de vista de empatia, em perceber o ponto de vista mais dos outros, que é uma coisa que tu conheces-me, é uma coisa que eu sempre, que eu sempre consegui fazer e que eu sempre quis fazer. Eu quero sempre pôr na posição dos outros e ver o ponto de vista dos outros, ah, mas é importante também não te perderes quando vais para o ponto de vista dos outros. Também Exato. tens sempre a concepção de que tu, no final de contas, tens de viver no teu corpo e tens de viver na tua cabeça, portanto, tens de fazer o máximo possível para ter a certeza que vives em paz. Ah, portanto, é mais ou menos isso que eu diria. Sim, percebo completamente e relaciono-me com isso também. Eu acho que as relações amorosas para mim ao longo da vida fizeram-me entender melhor quem é que eu sou e procurar se calhar respostas a algumas perguntas que eu nem fazia ideia que sequer que existiam na minha cabeça e isso fez-me mudar como ser humano em todos os pontos de vista, não só do ponto de vista de relações pessoais e amorosas com pessoas, mas também do ponto de vista profissional, do ponto de vista estrutural enquanto pessoa. Fez-me aprender, sem dúvida, muitas coisas, porque lá está, uma relação amorosa no fundo é uma ligação com outra pessoa, se neste caso for só uma relação com só uma pessoa, em que te faz aprender sobre o mundo, porque uma pessoa é um mundo enorme, é uma vida enorme e tem todas as coisas positivas e as coisas negativas. E olhando para mim no início, nas primeiras relações que tive, olhando hoje em dia, neste momento, obviamente a diferença é gigantesca e eu acho que a maior diferença que ocorreu ao longo destes anos é eu ter entendido que preciso mesmo de uma relação onde posso ser eu a 100%. Isto é mesmo muito importante. Estar com alguém que não é que me deixe, porque a pessoa não tem que deixar nada, isto não é nenhum contrato, mas onde eu possa estar à vontade a 100% para ser exatamente a mesma pessoa. E eu acho que isto é extremamente importante quando eu olho para muitos outros amigos que tenho e podem ficar descansados, eu não vou referir nomes, onde eu vejo, por exemplo, que há necessidade ainda de esconderem muito de quem eles são verdadeiramente, porque têm medo que na relação isso possa afetar a relação negativamente de um certo ponto. E isso para mim é, neste momento, o que poderia ser a maior prisão. Acho que para uma pessoa, não sei, que já tem 30 e tal anos, que estamos, pelo menos eu já estou cada vez mais perto dos 40, portanto estou a caminhar, já estou no meu meio de vida, quase em média. Portanto, para mim, as coisas têm que ser cada vez mais pragmáticas e objetivas, ou seja, não me faz sentido estar a perder tempo com pessoas onde eu não posso ser eu a 100%. Isto é uma coisa que não me faz sentido de todo. Portanto, eu acho que isso foi a coisa que eu aprendi mais ao longo dos anos. E essa questão do que estavas a dizer, pedir desculpa e se calhar entender melhor o outro lado, foi algo que também a relação amorosa obriga um pouco a isso, eu acho. Não é que as relações de amizade não obriguem também, mas há uma espécie de confronto mais direto nas relações amorosas, onde tu tens que agir, por norma, mais imediatamente do que uma relação de amizade. Não estou a dizer que a amorosa é mais importante que a amizade de todo, e quem me conhece Não. sabe o quão eu privilegio as amizades, mas a resposta por vezes é mais imediata. Os amigos têm mais paciência ou há maior flexibilidade numa amizade, por vezes, nem sempre, do que numa relação amorosa. Isto falando de forma geral, estereotipada e agora não tanto na minha experiência pessoal. Sim, até porque o teu parceiro amoroso é uma pessoa que está contigo mais tempo e por isso, Exato. e por causa disso, também leva contigo, entre aspas, mais tempo e ouve as coisas mais vezes. E enquanto com os teus amigos, para eles aquilo nomeadamente agora, quanto mais velhos nos fazemos, não mais velhos, mas quanto maiores, mais anos Sim. temos. ah, mas os nossos amigos se tornam uma ocasião de um mês em um mês, ou 2 semanas em 2 semanas, portanto, eles têm como um pequeno snippet, um pequeno podcast tipo mensal de ti, enquanto que o teu parceiro tem tipo uma subscrição diária. Portanto, ah,
pronto, é perfeitamente legítimo pronto, que fiquem um bocadinho mais. Não, eu não quero dizer saturados, porque não é essa a palavra de tudo, mas tu percebes o que eu estou a dizer. Sim. Não, sem dúvida, é mais intenso, é mais. Lá Exato. está, essa subscrição diária, quase, praticamente, que na amizade nem sempre, na maior parte dos casos, não existe. Há alguns casos onde tem isso, mas nem sempre. Portanto, Sim, percebo, é uma percebo pena, mas, perfeitamente. mas não, infelizmente com as nossas vidas não dá. Exato, exato. Isso é um dos contras de se calhar deste século XXI. Sim. Um, e pegando nesse tema da amizade, uma das coisas que eu também noto muito é. Eu tenho muitos amigos há mais de 20 anos, por exemplo. Eu tenho amigos que construí quando andava na escola primária e que ainda são amigos hoje em dia e que ainda são pessoas que eu ligo e mando mensagem e falo todas as coisas. E tenho muitos que fiz no básico e no secundário. Portanto, muitos amigos de mesmo muito tempo. E uma coisa que eu às vezes noto com as pessoas que eu conheço há muito tempo é que não quer dizer naturalmente que sejam pessoas que eu hoje em dia me identifico a 100%. Ou seja, nós criamos um laço de amizade grande, porque é um laço de amizade que vem de há muitos anos atrás, e tu, quando tens 6, 8, 10, 12 anos, as tuas prioridades ou conexões de amizade são umas, quando tu tens 30 e tal, são outras, são diferentes. As tuas prioridades na vida evoluem e as amizades evoluem também. E isso é algo que eu penso às vezes, que é, se eu conhecesse esta pessoa hoje em dia, será que iríamos ser amigos? E às vezes chego à conclusão de que provavelmente não, ou provavelmente iria ser mais desafiante construir uma amizade com esta pessoa. Passar, se calhar, esta barreira das coisas no qual não nos identificamos, para conseguir chegar ao core, ao essencial da pessoa e então criar esse amor, no fundo, que a amizade é um amor. Eu gostava de perguntar também como é que tem sido a tua experiência com amizades, porque eu sei que tu também tens amizades já de há bastante tempo. Como é que tem sido a tua experiência olhando para trás e pensando: uou, ok, a amizade que eu tinha com esta pessoa quando tínhamos 10 anos, eu valorizava tanto isto e agora tenho 30 e se calhar estas coisas começam-me a fazer alguma confusão ou podem-me afetar um pouco. Não sei, se quiseres falar Sim, sobre isto, claro. sim, não, eu percebo perfeitamente onde é que queres chegar e tenho basicamente a mesma percepção do que tu. ah, e eu acho que uma das coisas que te faz reinventar muito a maneira como tu vês a amizade e a maneira como tu ah, fazes algumas coisas. Não sei qual é a palavra, não sei dizer a palavra em português. Tens de pôr um prefácio na introdução, que eu me esqueço de palavras, mas é tipo uma concession, estás a ver? Tens de conceder, ah, ah, conceder algumas coisas por exemplo, eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu, ah, eu vivo no Reino Unido há quase 10 anos. Ah, e há uma grande amiga minha aqui no Reino Unido, a Inês, que eu lembro-me perfeitamente que quando eu mudei, eu vivi em Manchester e disse-lhe, e ela disse-me que ia a Lisboa, e eu disse-lhe, nós nunca na vida nos vamos ver em Lisboa, tipo, tira o cavalinho da chuva, não vai acontecer. E ela: "Porquê? Porque como assim nunca nos vamos ver em Lisboa?" E a verdade é que a Inês é uma das minhas melhores amigas e das pessoas que eu mais valorizo, na minha vida neste momento. E isto obviamente eu tinha 23 anos na altura, mas é só para ver que as coisas realmente são estranhíssimas no sentido em que tu, tens uma ideia das pessoas que são tuas amigas e das pessoas que pertencem ao grupo das pessoas que devem ser tuas amigas, porque alinham contigo Exato, exato. em gostos, pronto, destas coisas todas que nós temos como valores identitários, e depois tu mudas de ambiente e não tens tantos amigos, porque pronto, vem indiretamente com mudar de Claro. ambiente, e parece que as tuas concessões de requerimentos para a amizade têm de se baixar muito mais, porque de repente estão e é aí nessas concessões que tu fazes que tu realmente vês que as concessões que tu tinhas para começar que eram absolutamente absurdas e arbitrárias e Exato. que não fazem sentido absolutamente nenhum. Só porque uma pessoa gosta do mesmo tipo de filme do que tu, não quer dizer que não seja uma merda de pessoa, percebes? Eu não sei, nem sei se Exatamente. estou a dizer as neiras aqui, mas
Mas Podes. percebes o que eu estou a dizer? Tipo, não há correlação absolutamente nenhuma. E assim tu vais aprendendo também. Olha, isto foi uma lição super importante que eu aprendi. Eu já vi a Inês 1000 vezes em Lisboa e sempre que ela estiver disponível, eu estou disponível para a ver também, porque ela é absolutamente incrível. Mas são este tipo de coisas que nos fazem crescer enquanto pessoas, as well, e perceber que estes silos, estas coisas, estas Exato. caixinhas que nós pomos na nossa cabeça são só caixinhas e são absolutamente absurdas e não fazem absolutamente sentido nenhum. Exatamente, concordo a 100%. A minha experiência é bastante idêntica à tua. E eu acho que também uma das coisas que me acontece bastante é há pessoas, não sei, por vezes interligo-me com pessoas muito rapidamente por detalhes muito pequenos, pessoas que à partida não temos gostos idênticos, os gostos são muito diferentes. E uma das coisas também que me apercebi ao longo dos anos, e pronto, isso já me apercebi há algum tempo, foi algo que eu tive necessidade de fazer, eu acho que na altura em que acabei o secundário. Eu adoro grande parte dos meus amigos, ou os meus amigos todos que eu fiz no secundário são excelentes amigos e somos muito próximos, mas eu acho que no geral eu era um bocadinho o patinho, não é o patinho feio, mas um bocadinho diferente, porque eu tinha muita necessidade de explorar pessoas, explorar gostos diferentes, explorar tudo mais. E eles estavam, eu acho, isto não é uma crítica, é simplesmente um caminho diferente, estavam muito presos ao grupo que tinham, muito presos ao que faziam e muito confortáveis no que faziam. E isso para mim, eu tive que basicamente dar um grito de Ipiranga e, ok, eu tenho que conhecer pessoas diferentes, eu tenho que ter experiências diferentes e basicamente forcei-me a que isso acontecesse e a partir daí construí várias amizades que mantenho até hoje, porque eu acho que é isso que também nos faz crescer bastante enquanto seres humanos, e isso é uma das razões pela qual eu nunca me identifiquei com grupos. Eu sou uma pessoa que adora metal, eu não consigo estar num grupo só com pessoas de metal. Eu sou uma pessoa que hoje em dia já não tanto, mas sempre gostei muito de futebol. É impossível para mim estar num grupo de pessoas que só falam de futebol, cinema igual. É a minha arte preferida, mas eu não consigo estar com um grupo só de cinéfilos. E Sim. todos esses grupos, para mim, a noção de restringir, de criares um grupo sobre um tema onde há uma restrição a tudo o que está fora, para mim não me faz sentido. Já, Porque a vida concordo. não é isso. Sem A vida é dúvida. uma mistura de várias coisas. Ou seja, eu quero ter um amigo trans, eu quero ter um amigo cis, eu quero ter um amigo do hip hop, eu quero ter um amigo que tenha crescido no bairro, um amigo que tenha crescido na realeza, etc. Porque todos esses backgrounds diferentes e experiências de vida dessas pessoas estão a alimentar a pessoa que eu sou também e eu estou a viver com elas também, a certo modo. E eu acho que isso é importante também. E tal, por exemplo, pegando novamente na conversa LGBT, tanto eu e tu temos muitos amigos pertencentes a grupos LGBT, um, e eu acho que nós os dois, também sentimos um bocadinho parte desse grupo em certa medida, e felizmente não passamos os desafios que eles passam, nem as atrocidades que eles têm que passar neste mundo ainda. Mas partilhamos um bocadinho desses grupos e tu também tens outros grupos muito diferentes no que toca a experiências de vida e amizades, e eu acho que isso, tu deves concordar comigo, te faz ter maior empatia, cria-te maior empatia porque estás a ver os desafios de outras pessoas e a senti-los também porque são teus amigos próximos e tu estás a viver isso em certa medida também, nunca comparando com a pessoa que está em primeiro plano nas coisas, claro. Sim, sim, não, totalmente, totalmente. Eu acho que teres vários amigos de vários campos diferentes dá-te sempre essa empatia acrescida de perceber que as pessoas são diferentes de ti e que cada um passa por coisas diferentes e que a vida dá coisas diferentes a pessoas diferentes. Exatamente, exatamente. Bem, olha, vamos falar de uma coisa um bocadinho mais positiva, que é o momento das nossas curiosidades. Deixa-me confirmar isto. Eu tenho 99% de certeza que tu tens nacionalidade inglesa, certo? Tenho. Exato, pronto. Eu tinha 99%. Eu não sei porque é que não tinha 100%, porque eu lembro-me das fotos que tu tiraste lá com o quadro da rainha e todas Ai, essas coisas. muito engraçado. Portanto, exato, deve ter sido uma experiência muito interessante. Mas a minha curiosidade está relacionada contigo nesse ponto de vista, porque eu trouxe aqui uma lista de alguns portugueses que têm nacionalidade inglesa também.
Ok. E é uma mistura aqui um bocadinho interessante de pessoas. Alguns nasceram no Reino Unido e tinham nacionalidade portuguesa porque os pais eram portugueses, outros nasceram em Portugal e mudaram-se para o Reino Unido. E nesta lista há, eu diria, uma mistura muito interessante de pessoas e de séculos e backgrounds. Nós temos uma escritora do século XIX que, como muitas mulheres antes do século XX ou até antes do quase século XXI, tiveram muita dificuldade em publicar algo durante a vida, porque pronto, infelizmente o papel da mulher sempre foi posto num plano secundário, mas é a Grace Aguilar. Portanto, os pais dela eram portugueses, eram judeus portugueses que foram para o Reino Unido e ela nasceu já no Reino Unido e pronto, tornou-se escritora numa idade mais tardia, começou a escrever mais tarde e depois só foi publicada após a sua morte. Mas pronto, mas há uma escritora com algum impacto na escrita mesmo do Reino Unido. Depois temos Nadia Almada, que venceu o Big Brother em Inglaterra, a quinta edição do Big Brother, uma mulher trans. Portanto, neste caso veio de Portugal para o Reino Unido, imigrante, e construiu lá a sua vida e venceu este programa fantástico, faz parte imenso da nossa geração, diria. Claro, faz parte da cultura pop, sem dúvida. Sem dúvida. E que um amigo meu refere isto várias vezes, que ele considera o primeiro Big Brother em Portugal dos momentos mais marcantes e de maior mudança no paradigma de comunicação. E na forma como nós vemos o que é comunicação e na forma como comunicamos, porque também coincide um bocadinho com as redes sociais, que surgem, o Facebook é 2004, portanto o primeiro Big Brother, salvo erro, é 2001 em Portugal. Sim. Da mesma altura que a TVI fez o seu grande bang de mudaram a marca deles e mudaram a maneira como se apresentavam ao público português. Eu concordo em pleno com o teu amigo. Eu era muito pequenina, como é óbvio, mas aquilo para mim foi tipo mega choque do género. Se queres te diga, é bastante bold, é bastante audaz a maneira Sem dúvida. como eles fizeram essa mudança de uma maneira tão pública, sabes? Eu acho que em Portugal não há muito esse costume de ir tanto para as coisas com tanto tipo, qual é a palavra que eu quero utilizar? Com tanta tenacidade e tipo pesado, sabes? Tipo, é quase nunca visto antes, portanto bom trabalho para quem quer que seja que fez no início dos 2000, quem quer que seja que fez o rebrand da TVI, ótimo trabalho. Concordo, sem dúvida. E depois, olha, tenho aqui mais James Calado, adoro esta combinação de nomes, acho que soa extraordinária, adoro o nome. Parece o nome de um personagem de um filme de animação, James Calado, ou de uma BD, não sei, é muito bom. Portanto, piloto de carros, foi vencedor do 24 Horas de Le Mans, portanto, um grande feito, muito interessante. E temos finalmente duas outras pessoas. Temos o Rodrigo Lopes, foi médico da Rainha Elizabeth I de Inglaterra e foi condenado à morte por suspeita de envenenamento da Rainha. Portanto, aqui um pouco um twist na sua vida. Portugueses pelo mundo. Portugueses pelo mundo, exato. Dupla nacionalidade, tudo em um contigo até aqui. E depois finalmente temos o Manuel II, que foi o último rei de Portugal. Portanto, e Paula Rego. Sim, certo. Paula Rego também, sem dúvida. Eu não sei se ela tinha depois. Eu acho que sim, tenho quase certeza que sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que ela estava na lista que eu vi, porque obviamente eu não sei, eu não aprendi isto na minha vida, esta lista toda que está aqui. Não, a Paula Rego eu acho que sim, porque ela é uma artista que está no Tate Britain e eles no Tate Britain só metem, obviamente, artistas ingleses e obviamente existe a Casa das Histórias em Cascais. Portanto, eu acho que eu tenho quase a certeza que Eu também. Fica a menção à Paula Rego. Sempre grande artista. é verdade. Ok. Passa a bola para ti. Curiosidades é que tens para partilhar? Sobre a experiência de ser luso-britânica. Sobre o que tu quiseres. Se tiveres alguma curiosidade para partilhar connosco. Se não, continuamos.
curiosidade. Uhum. Olha, eu posso dizer sobre a experiência de viver em Inglaterra há tantos anos, eu posso dizer que eu quando mudei para cá, ahm, eu achava que falava inglês perfeitamente e confrontada com o sotaque de Inglaterra do Norte, que é mais ou menos o equivalente ao sotaque que nós temos no norte de Portugal, pronto, mas um norte muito cerrado, a maneira como eles falam é muito, muito cerrada, muito puxada. ah, e as pessoas que nos estão a ouvir devem perceber perfeitamente que eu sou lisboeta e tu és quase, tipo, estamos na zona de Lisboa, Sim, 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 sim. Lisboa, Setúbal, portanto, eles, toda a gente consegue perceber pelo nosso sotaque de onde é que nós vimos. E eu vim de Inglaterra para Manchester, originalmente, e, e as senhoras do supermercado perguntavam: Would you like your receipt, love? E eu ficava tipo: Sabia nem ideia o que é que tu me estás a dizer? E eu achava isso altamente fofo e querido e amável. As Uhum. pessoas, toda a gente se chama love to each other, portanto, chamam de amor. E eu acho isso super bonito. Sim, sem dúvida. Isso é algo que se vê bastante também nos filmes que não são filmados em Londres, ou que não são filmados particularmente nas grandes cidades. E o Ken Loach, um realizador Uhum. britânico, tem muito disso e todo o seu retrato, às vezes é nos subúrbios de Londres, é muito sobre a cultura industrial, sobre a pobreza, como a pobreza afeta o cidadão comum em Inglaterra, que é uma realidade que nem toda a gente tem contacto com, e é absolutamente chocante e triste como o sistema no Reino Unido funciona. É, Mas sem pronto. dúvida. Sem Yeah. dúvida. Desculpa. Não, continua. Nada, nada. Eu ia só dizer que eu paro-me a pensar muitas vezes sobre os filmes do Ken Loach e sobre a ultra-realidade que ele demonstra e como deveria ser quase obrigatório ver o portfólio de filmes do Ken Loach se fores um MP dos conservadores aqui em Inglaterra, devia ser tipo currículo obrigatório. Mas eu também me paro a pensar, Joel, se não seria. Em Portugal também há tanta pobreza escondida e nós não Sem temos dúvida. o equivalente de um grande realizador português que as pessoas, por uma razão ou outra, parece não prestarem tanta atenção a grandes realizadores portugueses, mas, mas era engraçado termos também a demonstração disso em Portugal, que eu tenho a certeza que. E, obviamente que aqui em Inglaterra nós sabemos como é que são as coisas, os governos são extremamente neoliberais e as políticas são liberais por excelência, como a casa do liberalismo, mas, ah, mas seria interessante saber se houvesse algum realizador português disposto a descobrir a realidade também da pobreza que é em Portugal. Sem dúvida. Tu tiveste o filme mais recente do Marco Martins, o realizador do Alice, aborda esse tema, mas no Reino Unido, curiosamente, sobre a forma como os imigrantes portugueses são explorados no Reino Unido por portugueses, Sim, sim. basicamente. Ou seja, são atraídos por questões, promessas falsas de melhoria de vida e depois acabam por trabalhar 14 horas por dia a viver num bunker com 6 pessoas, sem condições absolutamente nenhumas e tudo deplorável. Portanto, eu achei esse retrato muito interessante. Beatriz Batarda no papel Sim, sim. principal, excelente Eu atriz. lembro-me, elas trabalham numa fábrica de processamento de carne, não é? Exatamente, exatamente. Sim, sim. Eu não vi o filme, mas ouvi falar muito do filme e sim, eu acho que deviam fazer, eu acho ótimo estarem a fazer isso com os portugueses e traçarem um paralelismo para aquilo que está a acontecer com populações imigrantes em Portugal neste momento. Esse é o paralelismo necessário. eh, Exatamente. Na verdade, é pôr o ónus nos portugueses para as pessoas terem uma, um sentido de empatia, de podia acontecer a mim, mas depois há que fazer a ligação com, ok, mas isto está a acontecer no teu próprio país com outras pessoas que estão a vir de fora para procurar uma vida melhor. Exato. Fica o desafio aqui aos realizadores portugueses. É que já é tão desafiante fazer um filme em Portugal, Sim, mas exato. pronto, Outro desafio. fica só aqui mais um desafio que eles estão habituados. Exato. Ah,
Olha, mudando aqui para um tema super alegre que é a morte. Isto é outro assunto que eu também costumo falar com algumas pessoas. A morte é a coisa mais certa que nós temos na nossa vida, pelo menos para já. Vamos ver daqui a 100 anos, pode ser que a coisa mude. Espero que não. Eu falei com alguém há pouco tempo que me disse que esperava que não se encontrasse uma forma de vivermos para sempre, porque depois teríamos os ditadores a viver para sempre. Imaginar pessoas como o Putin a viver para sempre é um horror gigantesco. Não quer dizer que eles não voltem, porque eles reencarnam sempre em outras pessoas mais cedo ou mais tarde. Mas pronto. Mas basicamente a questão da morte é uma coisa completamente certa, mas acaba a ser um pouco tabu em muitas culturas e muitos países. Principalmente eu sinto nas sociedades modernas, mesmo sociedades afastadas de religião, não se toca no tema da morte. É aquela questão, não se pode falar da morte, porque a morte parece que estás a chamá-la e vai acontecer mais rápido se falares nisso. Do meu ponto de vista, eu acho que se calhar deveria haver uma preparação para esse processo. Não sei exatamente quando é que devia ser introduzido, se na escola ou não, em que momento ou não, porque nós somos todos confrontados com isso. E eu próprio, eu tinha uma família bastante numerosa quando era novo e vi muitos familiares a morrer num curto espaço de tempo, porque muitos deles eram mais velhos, outros tiveram doenças que não eram o mais provável de acontecer. Portanto, o meu contacto com a morte é em primeira mão, muito direto, o que eu não sei se me tem ajudado ou não. Eu acho que nunca estamos preparados a 100% para a morte. Mas pronto, mas a minha pergunta para ti, ou o que eu gostava aqui de debater contigo, é um pouco diferente. É de que forma é que a arte e a criatividade nos podem ajudar a confrontar com este fatalismo da nossa vida. Sim. Bem, eu acho que a resposta óbvia a essa pergunta é a arte e a criatividade é uma maneira das pessoas se imortalizarem. Numa, eu nem sequer sei se isto é uma palavra. Corrige-me, por favor. Acho que está correto. Imortalizar. Pronto. Fica aqui, fica aqui o testemunho de uma pessoa que não fala português todos os dias. Para saberem como é. Ah, mas eu acho que é uma maneira de uma pessoa deixar a sua marca no mundo um bocadinho para sempre, porque obviamente que há pessoas que fizeram coisas na romana que nós nunca na vida ouvimos falar, não é? Mas, Exato. mas aquilo que eu quero chegar é, se nós quiséssemos ouvir falar, tu provavelmente poderias ir pesquisar e fazer tenta uma link e chegar àquilo que as pessoas fizeram. Ah, escrita, música, vídeo, o que quer que seja, são maneiras das pessoas deixarem a sua marca no mundo e dizerem: Eu estou aqui, eu estive aqui, isto foi o que eu tive que dizer, isto foi como eu mudei como pessoa, e também podes ver um bocadinho a maneira como as pessoas mudaram ao longo da vida. Mas há outras maneiras de artefactos também que não são tão públicas, que não tens de fazer música, não tens de ter um filme nomeado para um Oscar. Às vezes há uma coisa simples como escreveres um diário, sabes? Tens um diário, tens um pequeno caderninho. No outro dia, ah, a mãe do meu namorado mostrou-me, eu encontrei-me com ela. Olha, foi no D-Day, portanto foi agora há pouco tempo, e ela mostrou o caderninho diário, minúsculo assim deste tamanhinho, da mãe dela, que tinha, Muito ah, giro. uma entrada do D-Day, e dizia algo do estilo, "Today was D-Day", e foi um dia fantástico. Ah, só estas pequenas coisas que imortalizam a pessoa quase, não é? Quase que, obviamente, ninguém vai querer saber do diário de uma pessoa aleatória, obviamente, é sempre Exato. elos de ligação. E vai daí, não sei, eu sempre que vou a feiras, eu gosto muito de ver aquelas secções dos postais perdidos, sabes? Postais que ficaram mesmo perdidos por postcards e parece que estás a intrometer-te quase na vida de alguém que viveu há 50 anos atrás. São estes pequenos artefactos que ficam escritos que são interessantes de ver e que quase te preparam um bocadinho para a ai, hoje não estou a conseguir falar também. O facto da morte ir acontecer, Exatamente. Inevitável. ah, Sim. inevitavelmente, exatamente. Ah,
Agora, acerca da pergunta de como é que nos podemos preparar para a morte, eu felizmente nunca tive muito presente, como tu disseste, eu nunca tive, obviamente tive membros da minha família que já faleceram, mas de um ponto de vista emotivo e emocional não eram pessoas muito próximas de mim, portanto eu não tenho grande concepção com a morte, algo que me tenha abalado muito, mas eu acho esta ideia de doulas da morte, de morte e de ajudar as pessoas a fazer um luto, coisas extremamente interessantes, porque quando tu te encontras numa situação destas com uma pessoa que é muito importante para ti, é, é quase absurdo o nível de dor que uma pessoa experiencia e, e esse nível de dor não deve ser vivido em isolamento, deve ser vivido quase em comunidade. É por isso que as Exato, pessoas viram tanto para a religião, para a religião quando as pessoas morrem, porque é uma é um ser maior quase que toma conta do destino. ah, mas eu, não sendo uma pessoa religiosa, não sei, acho que me tornaria, voltaria mais para um sentido de comunidade, um sentido de não te esqueças que não estás sozinho, basicamente. exatamente. Sem dúvida, uma mensagem importante. Eu acho que sim. Todas as pessoas não estão sozinhas ou não devem estar sozinhas. Há sempre formas de apoio e de ligação umas com as outras. E por vezes a empatia está onde nós menos esperamos. Só que às vezes temos que alcançar essa empatia nós próprios ou deixar que essas pessoas se aproximem de nós próprios. E às vezes é difícil para algumas pessoas. Eu queria só comentar uma coisa que tu referiste aí em relação à imortalidade através da arte. Eu tenho um caso, por exemplo, na minha vida, de uma pessoa que eu penso frequentemente, e de uma pessoa do qual eu não era particularmente próximo, mas eu acho que quando nós somos crianças as coisas nos afetam ou deixam marca de forma diferente. Sim. Eu tinha um vizinho, eu vivi no meio do campo durante 20 anos, perto de Setúbal. Eu tinha um vizinho que era muito próximo dos meus avós, porque os meus avós viviam comigo e com os meus pais também. Ele era muito próximo, ia lá a casa frequentemente, e ele tinha uma forma muito engraçada de falar, porque ele gaguejava um pouco, mas era um gaguejar muito rápido, ele falava muito rápido ao mesmo tempo enquanto gaguejava. Ou seja, nunca tinha, não era aquela gaguez de ficar mais encravado e demorar mais tempo a responder. Então, aquilo foi uma coisa que me ficou na memória, e era uma pessoa extremamente alegre e simpática e que se metia muito comigo quando ia lá à casa e que me tratava. Eu acho que isto é bastante interessante. Foi a primeira pessoa na minha vida que eu me lembro a tratar-me como adulto. Apesar de eu ter 6, 8, 10 anos quando interagia com ele, ele nunca me tratava como um pequenino, criança, sem grande importância. Tratava-me sempre como se eu tivesse a mesma idade que ele. E isso foi uma coisa que eu lembro-me de me marcar, porque os adultos nunca faziam isso. Tratavam-te sempre como, é criancinha, ele não sabe bem, ou vai lá brincar, esse tipo de conversas. E esta pessoa, que se chamava Álvaro, era uma pessoa que me tratava dessa forma bastante humana e adulta. Tanto que, no primeiro livro que eu escrevi, ele é um dos personagens desse livro. Um dos personagens é inspirado por ele, por histórias também que a minha mãe me contou, porque a minha mãe cresceu mais diretamente com ele e ele era uma pessoa que apoiava a comunidade toda na zona onde nós vivíamos. E as histórias da minha mãe e este pequeno contacto que eu tive com ele fizeram viver até aos dias de hoje, e pelo menos eu acho que enquanto tiver memória ou o meu cérebro funcionar, ele vai continuar a ser imortal, pelo menos no meu pequeno mundo. E isto é interessante porque eu acho que vai mesmo muito mais além de tudo. Eu neste momento estava a programar, estou a planear o meu próximo livro, e eu estava a pensar meter algumas referências sobre ele novamente no livro. Ou seja, é interessante ver o impacto que uma pessoa te pode deixar, por vezes de forma indireta, e estamos a falar de uma pessoa que nunca foi famosa, uma pessoa que teve uma vida bastante normal dentro dos padrões da sociedade e que possivelmente as pessoas fora da família ou de amigos próximos não fazem ideia quem é. E aqui estou eu, neste podcast, a falar dele, no meu livro, o nome dele e a falar dele. Portanto, mais pessoas vão ouvir falar sobre ele e ele vai começando a construir esse caminho de imortalidade, salvo seja,
através, eu não vou dizer da arte do outro, mas do meio de expressão de outra pessoa. Sim, sem dúvida. E é lindo e é muito bonito de ver. É interessante, eu acho que essas ligações são interessantes na vida. Outra vez, construções humanas e questões de amizade são a maior riqueza que podemos ter, eu acho. Sem dúvida. E pegando aqui na questão da felicidade, porque isto foi um tema que eu falei também no último episódio do podcast. A convidada foi uma psicóloga, portanto foi muito interessante falar sobre a questão da felicidade. Eu acho, pelo menos na minha própria experiência, nunca houve um momento da minha vida onde alguém me ensinasse a procurar a minha felicidade. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que me faz feliz? Eu não faço ideia. Eu cresci, a escola disse-me tens de ter boas notas para ser feliz. O mundo capitalista disse-me tu tens que fazer muito dinheiro para ser feliz. E se calhar a família diz-te tu tens que arranjar um bom trabalho para ser feliz. E depois o que acontece, na maior parte dos casos, e eu vejo isso em muitos amigos meus, é que quando eles chegam a esse ponto do ok, agora tenho um bom salário ou tenho um bom emprego, eles vão abrir aquele baúzinho da felicidade e o baú está vazio. E depois eles ficam perdidos. Onde é que está a minha felicidade? Quem é que eu sou? O que é que eu quero? Portanto, achas que a felicidade é algo que deveria ser ensinado na escola? A tentarmos procurar a nossa própria felicidade? De que forma é que deve haver um maior esforço para procurarmos a nossa felicidade e percebermos o que é a nossa felicidade? Porque no fundo andamos todos aqui numa felicidade construída por este mundo capitalista que nos diz estas falácias que se aplicam se calhar a 5% da população e os outros 95% são infelizes e não sabem realmente procurar os seus momentos de felicidade. Sim. João, tiraste-me absolutamente as palavras da boca. Não há nada que nós estejamos nesta vida mais alinhados do que isto neste momento. Eu concordo a 100% tudo aquilo que tu me disseste. E eu até há bastante pouco tempo estava numa situação em que, para mim, a felicidade era ter essas coisas todas. E eu não diria que a felicidade era ter, mas era mais eu tinha de preencher esses requisitos porque e era o que pronto, era o que é esperado de mim, era o que é esperado da minha do meu do grupo de pessoas com que pronto, pronto, parte da sociedade em que eu estou inserida, ah, parte de como a minha família me socializou, parte pronto, das escolas onde eu andei, pronto, em comparação com pessoas que estão ao mesmo nível do que tu, o que é absolutamente, não há palavra melhor para descrever como idiótico, é mesmo estúpido. Ah, e hoje em dia eu vejo as coisas de uma maneira muito, muito diferente, graças a Deus. Ah, e tu começas a pensar, tipo, ter aquilo que tu projetas para fora não, não importa absolutamente nada ter uma carreira prestigiante, o que quer que isso significa. Não é. Eu penso muito nisso hoje em dia, que não é tipo. As pessoas, tu, enquanto pessoa, tu podes fazer o que tu quiseres da tua vida, tu não tens de andar aqui a tocar as caixinhas dos outros e ter tudo alinhadinho no LinkedIn e tudo certinho. Eu estou a dizer isto e tenho tudo alinhadinho e certinho, mas sempre Certo. que estou formatada e sempre estive formatada para ter isso assim, mas cada vez eu penso mais que nada importa, nem lá está, este é o meu tom nihilista à conversa, que Eu nada sou igual. importa, nada disto significa absolutamente nada, nada importa. Qualquer pessoa que te diga que significa, eles estão literalmente a jogar contigo, porque eles ainda não fizeram o unlearning que tinham de fazer. Nada disto importa, aquilo que importa, e como tu disseste, é saberes quem tu és, saberes como te acalmas a ti próprio, porque a vida lá está, a vida vai sempre a tirar de coisas negativas e Sem dúvida. vai sempre tentar tirar-te abaixo. Lá está, como tu disseste no início, eu sou exatamente como tu, eu sou uma pessoa bastante negativa na maneira como vejo as coisas. Portanto, para mim, a vida está sempre a tirar desafios desafiantes, ah, a encontrar mecanismos de saber como é que balanceias ou como é que geres o teu sistema nervoso para fazer o que é melhor para ti.
ah, teres um conjunto de pessoas que tu chames família, que te ama e que te adora, tipo, exatamente como és e não te tente mudar. Obviamente que há sempre coisas para mudar e há sempre coisas para nós crescermos, Claro. mas que te aceitem um bocadinho também como és e que percebam que ninguém é perfeito e as pessoas têm coisas boas e coisas más. E, e que te deixem seguir as coisas como tu queres segui-las, mesmo que não possa ser nenhum para a outra pessoa, ao menos eles que te deixem seguir o teu instinto. Eu acho que isso é o mais importante, é as pessoas fazerem um bocadinho o unlearning de que uma carreira e uma casa e um carro e todas estas coisas que parecem super impressionantes para os outros, isto pode parecer a ser mais tipo normal de sempre de se dizer e toda a gente sabe isto, mas eu juro-te por tudo que eu só aprendi isto há muito pouco tempo e muda a tua maneira de pensar de uma maneira brutal. Sem dúvida, concordo de 100%. Acho que foi uma bonita mensagem e eu identifico-me bastante com isso, como tu bem sabes. E esse unlearning eu acho que é realmente uma coisa muito importante. E lá está, uma pessoa pode realmente ser feliz e ter o objetivo, ter o Ferrari, ter uma casa, ter casar, seja o que for. Se é essa a questão que lhes dá a felicidade, ótimo, tudo bem. Agora, uma coisa que é muito objetiva é essa não é a felicidade de todos nós. Um, e nós não devemos forçar para que assim o seja, porque senão vamos continuar a ser felizes sem saber exatamente quem somos. Portanto, boa mensagem, concordo. Nós estamos a chegar ao fim do podcast. Temos aqui um momento de recomendação cultural, basicamente. Não é que não tivéssemos já falado aqui um pouco de cultura e novamente trouxeste aqui a Paula Rego, que sincero, muita coisa do que nós aqui falámos, também uma pessoa que lidou com a morte e lidou com vários amores e lidou com mil e uma coisas. Seria extremamente interessante para entrevistar, mas pronto, talvez numa próxima vida. Sim. Mas a nível de recomendações culturais, eu trago uma coisa só, trago um filme. Trago um filme de 1985, é um filme de animação japonês, claro, uma grande influência na minha vida, tudo quanto vem do Japão. Esse filme chama-se Angel's Egg, é um filme do realizador japonês Mamoru Oshii, é feito em parceria com um grande mestre de ilustração japonesa, que é o Yoshitaka Amano. O Amano é muito conhecido por fazer os desenhos para Final Fantasy, as covers dos videojogos, artwork dos videojogos, tem sido o Amano a fazer ao longo dos anos. E o Mamoru Oshii fez o Ghost in the Shell, algo conhecido para quem conhece a animação japonesa. E este Angel's Egg, eu diria que está muito relacionado com alguns tópicos que nós falamos aqui, de forma muito metafórica. Estamos a falar de um filme que praticamente não tem diálogos. Eu acho que só há 3 falas no filme inteiro. O filme é curto, mas mesmo assim só tem 3 falas. E o filme é sobre uma rapariga que vive num mundo pós-apocalíptico, onde basicamente não existe ninguém, não existe vida, não existe nada. E ela tem um ovo que quer proteger. Ou seja, ela anda sempre com o ovo atrás e não quer que o ovo se parta, não quer que aconteça nada de mal ao mundo. E o mundo é um mundo completamente desolado, vazio, música fantasmagórica, não se sabe se alguém viveu lá, se é um limbo, se a rapariga morreu, não se sabe bem o que é o mundo. E a determinado momento há um soldado que aparece. E este soldado quer partir o ovo. E há um pouco o confronto entre a rapariga e o soldado, que leva ao culminar final, que eu não vou aqui dar um spoiler. Isto é um filme extremamente difícil de ver e de conseguir encontrá-lo na internet, mas se esperarem até 2025, o filme vai ser relançado em 4K nos cinemas e vai ser lançado pela primeira vez em Blu-ray também. Portanto, basta só esperar em 2025 e vão conseguir arranjar uma cópia. Eu recomendo bastante. Muito fixe. Por acaso é uma cena que eu nunca entrei muito em e pronto, por recomendação tua, parece que agora não tenho outra opção, tem de ser feito. Sim, espera até para o próximo ano, porque eu acho que esta restauração em 4K vai ser muito interessante a nível de imagem. Sem dúvida. Queria-te perguntar só se queres sugerir alguma coisa
cultural que pode estar ou não relacionada com os temas que falámos? Não sei. Ah, ah, claro que sim. Eu gostava de. ah, Vou-te dizer que gostava mais de dizer, de falar sobre um filme que vai sair, que ainda não saiu. Que, pronto, eu acho que se calhar até já saiu. E pronto, quando o podcast sair, obviamente que vai já estar no mundo, que eu ainda não vi, mas que quero muito ver, porque gostei muito do primeiro filme e este é o segundo filme, vai ser espetacular, espero eu, que é o Inside Out 2. O Inside Out 1 é absolutamente fantástico, é dos filmes que obviamente é um filme para crianças, mas eu não acho que haja um filme melhor a explicar o, como é que as nossas emoções tomam controle da nossa vida e a metáfora das emoções a batalharem pelo comando de poder no nosso cérebro é muito engraçada e a maneira como eles falam das memórias core, das memórias principais e das ilhas da personalidade. ah, é absolutamente espetacular e eu mal posso esperar pelo segundo, porque abordar temas como a tristeza se empodera de nós, ou como o pequeno senhor da agressão e da agressividade toma conta de nós, para mim é muito interessante até para as pessoas perceberem a maneira como as emoções tomam conta do nosso dia a dia. Em termos a outra recomendação, olha, eu posso dizer que o meu isto é uma coisa absolutamente muito nerd da minha parte, mas o meu pai é absolutamente obcecado pela Primeira República Portuguesa ah, e pela história da Primeira República Portuguesa. Então, eu da última vez que estive em casa, em Portugal, trouxe um livro, que é um livro que já foi publicado há muitos anos, mas que se chama A História da Primeira República Portuguesa. É a coordenação do Fernando Rosas e da Maria Fernanda Rolo, e é uma edição da Tinta da China. E é um livro que eu comecei a ler agora e parece ser um livro extremamente acessível. É um livro grande, mas ele parece ser um livro extremamente acessível de ler e para compreender um período da nossa história de Portugal que é extremamente próximo. A Primeira República Portuguesa foi pronto, dos últimos 100 anos, não é? Exato. E parece ter sido extremamente interessante tudo aquilo que aconteceu naquela altura. E nós às vezes parece que sabemos mais sobre a história dos outros países do que do nosso Sem próprio. dúvida. Então eu estou a achar aquilo extremamente interessante. Foi um período de criatividade política e de mudança política muito elevado e muitas coisas aconteceram num período de tempo muito curto. Portanto, pronto, fica aí a minha recomendação um bocado fora da caixa. Não, ótima recomendação. Nada fora da caixa. Acho que a história e a cultura são sempre interessantes, seja do ponto de vista for. Portanto, sem dúvida. Matilde, muito obrigado e muito obrigado por teres partilhado tanta coisa tão pessoal nestes temas sempre tão complexos. Obrigado a quem também nos ouve desse lado e espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigada, João.